Olá, tudo bem? Agora vamos continuar o nosso estudo e vamos ver aqui em Atos capítulo 21 estas palavras. Depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela e correndo em direitura chegamos a Cos. No dia seguinte a Rode, dali a Pátara. Achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia desembarcar ali. Encontramos os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Então, o Espírito Santo, através dos irmãos, está dizendo a Paulo para não ir à cidade de Jerusalém. Ele não tinha que ter ido. Ele poderia ter deixado de ir e poderia enviar uma embaixada de irmãos para levar a coleta que ele, junto com outros irmãos e igrejas, escolheram para ajudar os povos da Judéia. Então, o Espírito Santo está dizendo. E Paulo, ele vai, por causa do zelo, né, que ele tem pelas almas, ele vai ignorar isso e vai sofrer por causa disso. Às vezes Deus tem nos falado, né, várias vezes o Espírito Santo impediu Paulo de chegar na Ásia, né? Quando ele chegou lá, não sei qual momento, né, ele falou que lutou com feras em Éfeso, né? Eles desesperaram da própria vida, porque eles estavam confiados neles, não no Deus que ressuscitava os mortos. Em uma ocasião, Satanás barrou-lhe o caminho, usando uma potestade chamada judaizantes, né? Que impediu Paulo de entrar na Ásia. E às vezes Deus quer que a gente faça algo, esteja num lugar e a gente quer estar em outro, e a gente acaba sofrendo as consequências, né, de não dar ouvido ao Espírito Santo. Então, o que vai acontecer com Paulo, né, talvez não teria acontecido. Ele chegaria a Roma, Deus já tinha dito a ele que ele testemunharia em Roma, mas ele vai ignorar o apelo dos irmãos, movido pelo Espírito Santo, e vai passar 2 anos numa prisão. E você não tem muita informação durante esses 2 anos, né, em Cesareia de Filipos, a não ser que ele pregou para as autoridades, mas não escreveu cartas. É o que a gente sabe, né? Então, ouça a voz do Espírito, né? Às vezes o Espírito te quer numa região, numa cidade, às vezes ele te quer numa escola, para se preparar para o ministério da reconciliação, né? E aí você ignora, e aí você sofre, né? Não quer dizer que Deus te abandona, só como Jonas ignorou a voz de Deus, e ele seguiu para a Espanha, mas ele teve que pagar a conta, né? Se ele tivesse ido para Nínive, como o Senhor ordenara, o Senhor pagaria a conta. Então, entre a vontade soberana de Deus e a permissiva, na soberana Deus paga a conta, na permissiva você paga a conta, né? Então vamos ver aqui. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com a sua mulher. Você vê que as irmãs, né, participavam aí com seus maridos das viagens missionárias e filhos. Interessante, né? É a primeira vez nas Escrituras que nós temos um relato. É claro que Paulo já falou aos Coríntios, né, que os apóstolos, Cefas, os irmãos do Senhor eram acompanhados de suas esposas e com certeza dos seus filhos. E aqui, de uma forma mais evidente, Lucas fala das esposas e dos filhos até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos, e despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos
e eles voltaram para casa. Então é interessante como, né, os irmãos e suas esposas da cidade de Tiro, seus filhos juntos, a família juntos, né? E isso é uma coisa muito importante, que os filhos estejam juntos dos seus pais no ministério, que a sua esposa esteja junto com o seu marido no ministério, para que a obra de Deus, as pessoas possam ver famílias inteiras, sólidas, servindo a Cristo. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passamos um dia com eles. No dia seguinte, partimos, fomos para Cesareia, entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, lembra lá de Atos 6? Ficamos com ele. Tinha estes 4 filhas donzelas que profetizavam. Então, lembra da profecia de Joel? Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão visões, vossos jovens sonharão, né? E por que os jovens de hoje não têm sonhos, né? Talvez porque os velhos não estão tendo visões. E eu não estou falando de visões do Espírito, mas uma visão de uma escola, uma visão de uma igreja de 1000 membros, uma visão de um seminário onde os alunos ficam, né, internados durante a semana para dia e noite, né, arrazoar a respeito das Escrituras com mestres da palavra, para que a igreja prospere, cresça, né? Então, as mulheres, né, elas têm o dom do ensino, como os homens. O único veto que o Espírito Santo fez às mulheres é que na assembleia regular elas permanecessem em silêncio, porque quem conduz essas assembleias são os pastores, os bispos, os supervisores que pastoreiam a igreja de Deus, auxiliada ali pelos diáconos, pelos evangelistas, né, pelos jovens fiéis, dedicados ao Senhor, né? Ok, então disse, demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou: isso diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém falam ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Então, os irmãos de Tiro, já pelo Espírito, tinham advertido Paulo de não seguir para Jerusalém, e agora vem um irmão lá da Judéia dizendo: olha, o que vai acontecer? Paulo estava determinado a ir para Jerusalém, ninguém ia conseguir impedi-lo, mas o Espírito Santo o adverte: vai acontecer isso, né? Através do profeta Ágabo. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Lembra que Paulo implorou a Apolo para ir para Corinto, e Apolo disse não. Paulo poderia ter dito não, ouvindo os irmãos de Tiro e ouvindo o profeta Ágabo, né? E ouvindo agora Lucas e os demais irmãos que estavam com ele, né? Então, às vezes, nós não damos ouvido aos irmãos e aí nós pagamos a conta, né? Paulo não vai dar ouvido, ele vai pagar a conta, ele não vai murmurar, ele vai pagar a conta. Isso aí pode ter certeza, né? Mas Paulo diz, então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Os irmãos tinham zelo pelo apóstolo Paulo, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém em nome do Senhor Jesus. Mas Paulo, se você morrer em Jerusalém, você não vai testemunhar em Roma. Às vezes nós, ignorando a voz do Espírito, fazemos tanta coisa numa região, numa cidade ou num local, que aí não temos mais condições de servir em outro local onde Deus queria que fôssemos. Então, se Paulo, a gente entende o coração de Paulo,
né? Ele falou, eu estou pronto para morrer em Jerusalém. Mas Deus queria que ele fosse a Roma. O próprio Paulo queria ir à Espanha. E eu creio que foi, né? Então, irmãos, vamos dar mais ouvido ao que o Espírito diz às igrejas, para evitar sofrimentos e dificuldades. Paulo não é que está se rebelando. Paulo estava decidido, ele já tinha sido advertido, né? Que seria atormentado de cidade em cidade, então para ele não fazia mais diferença. Então, ele estava pronto. Mas se ele tivesse ouvido os irmãos, muitas privações, né, ele teria evitado. Lembrando que em Jerusalém tinha Pedro e os demais apóstolos, cujo ministério foi dado para pregar aos judeus, né? E havia anciãos na igreja em Jerusalém, né? Então, Paulo segue, né? Eu acho que por determinação própria, porque o Espírito está avisando, os irmãos estão dizendo, não vá, e ele vai. Então, chegando lá, ele vai ter grandes aflições, grandes dificuldades, e eu creio em parte porque ele não deu ouvido ao Espírito Santo, não deu ouvido aos irmãos, porque ele estava decidido, se fosse necessário, morrer por causa de Jesus, né? Então, ouvindo essas palavras, né? Como, porém, não o persuadimos, os irmãos tentaram persuadi-lo, conformado, dizendo, faça a vontade do Senhor, né? Passados aqueles dias, feitos os preparativos, subimos a Jerusalém, e alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Você pode ver que os anciãos, né, velho discípulo, ele não era presbítero, ele era um velho discípulo. A palavra presbítero é ancião, que foi constituído pelo Espírito Bispo para pastorear a igreja de Deus. Esse homem era um velho discípulo, servindo. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. É claro que a igreja vai estar sempre nos recebendo com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar com Tiago, irmão do Senhor, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios para o seu ministério, né? Lembra que quando Paulo foi a Jerusalém para falar o evangelho que ele pregava, a única instrução que ele recebeu dos apóstolos foi: cuide dos pobres. E Paulo se esforçou para fazer isso. Ele acabou de falar que recebeu o ensinamento do Senhor, mais bem-aventurado é dar do que receber, né? E tendo os soldados ouvindo, deram eles glória a Deus, e lhe disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, né, através do ministério de Pedro, de Tiago, dos outros apóstolos, e todos são zelosos da lei, e foram informados a teu respeito, que ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não deve circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Era uma inverdade, né, que os judaizantes estavam dizendo aos judeus crentes, né? Os judeus não tinham que deixar de ser judeu para serem cristãos, mas os gentios não tinham que se tornar judeu para ser salvo. Cada um dentro da sua realidade, dentro da sua cultura, obedecendo o evangelho de Jesus Cristo, são salvos, né? Mas os judaizantes queriam forçar os não-judeus a serem judeus, né? Para serem salvos, guardarem a lei de Moisés para serem salvos. Se guardar a lei de Moisés traz salvação, não haveria necessidade de Cristo ter morrido pelos nossos pecados, né? Nós não guardamos a lei de Moisés. Há princípios na lei que observamos, né? Porque foi dado como princípio eterno, né? Como, por exemplo, honra teu pai e tua mãe. É o 5º mandamento com promessa da lei de Moisés. Deus repetiu esse mandamento, né? Então, que há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faz, portanto, o que te vamos dizer. Então,
estão entre nós 4 homens que voluntariamente, está vendo? Não era mais por obrigação da guarda da lei, aceitaram voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz as despesas necessárias para que rapem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que pelo contrário andas também tu mesmo guardando a lei. Ou seja, Paulo se fez de judeu para ganhar os judeus. Paulo não está fazendo isso para ser justificado perante Deus. Paulo está fazendo isso para não criar um racha entre os judeus. Como nós, que viemos de uma tradição católica, nós não devemos comer carne na sexta-feira da Paixão. Não que nós não podemos, é porque os nossos irmãos, né, católicos, eu não estou dizendo que são salvos, estou dizendo irmãos católicos, não vão ter respeito à nossa pregação, porque para eles é sacrilégio comer carne na sexta-feira da Paixão. Não tem nada a ver, você pode comer um boi na sexta-feira da Paixão, mas por amor aos católicos você deve evitar fazer churrasco, né? Porque os católicos vão acreditar que você não teme a Deus. Então nós devemos fazer de tudo para com todos, né? E Paulo toma voto, cumpre os votos para criar uma ponte entre os judeus. E aí diz o seguinte, né? Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ali. Então, eles lembram a Paulo qual foi a instrução lá da cidade de Jerusalém, impedindo os não-judeus, os gentios, de circuncidar, de guardar a lei do sábado e outros costumes que eram dos judeus, especificamente dos judeus, né? Mas Paulo, sendo judeu, ele devia viver como judeu para ganhar os judeus para Cristo. Por isso que ele faz voto, paga lá as despesas para rapar a cabeça, em sinal de estar obedecendo à lei. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Então, o objetivo de Paulo não era causar escândalo, mas levar os donativos. Já tinha pedido à igreja de Roma para lutar com eles em oração para que os judeus aceitassem. Se Paulo não fizesse esse voto, os irmãos não iam aceitar. Os irmãos judeus que creram, né? Porque o judeu crente em Cristo continua guardando o sábado, circuncidando o seu filho, e não tem nada de errado nisso. O que eles não podem é querer que nós, gentios, façamos isso. E o que não pode é nós, gentios, dizer para eles não fazer isso, né? Eles, sendo judeus, eles vivem como judeu. Nós, sendo gentios, vivemos como gentios. E nenhum deve impor sobre o outro os costumes, né? Mas o evangelho da graça de Deus dado aos judeus é o mesmo evangelho dado aos gentios, né? E se você obedecer esse evangelho, você vai ser salvo, sendo judeu ou gentio. Quando já estávamos para findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, aqueles que causaram tribulação a Paulo, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e agarraram gritando: Israelita, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei, contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Ou seja, eles estão cometendo um erro terrível, julgando à vista dos olhos. Eles viram Trófimo, né? Que é o mesmo Tito, de Éfeso,
na cidade com Paulo, e eles deduziram que Paulo tinha profanado o templo introduzindo um gentio, provavelmente no pátio dos judeus, né? E não é verdade, não é verdade. E eles criaram um grande alvoroço. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo. Imediatamente foram fechadas as portas, né? Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Eles não podiam fazer uma assembleia sem a permissão das autoridades romanas. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu por meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Paulo está apanhando aí por causa da sua fé em Cristo, né? Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade da causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão, pois a massa do povo seguia gritando: mata-o, mata-o. Contra a lei, né? Eles que diziam seguir a lei, contra a lei, está assassinando, querendo, né, matar Paulo. Como Paulo, contra a lei, perseguiu a igreja de Deus e assassinou muitos cristãos. Esses também tinham zelo, como Paulo tinha, né? Paulo fez na ignorância, como nós sabemos, mas parece que esses da Ásia sempre tumultuaram, prejudicaram o ministério do apóstolo Paulo. Como muitos judeus se opuseram, né, a Cristo, enquanto Cristo estava ensinando. Aí, terminando o capítulo 21, diz: e quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Por que ele confundiu Paulo com um egípcio? Porque Paulo tinha rapado a cabeça, né? Os egípcios andavam de cabeça rapada. Esse egípcios aí, né, conduziu 4.000 sicários. Essa palavra sicários vem de uma lâmina, né, em forma de lua, onde eles saíam à noite para matar os romanos. E eles pereceram. Respondeu-lhe Paulo: não, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permite falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo, fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: o que ele disse nós vamos ver na próxima lição, mas o ponto aqui é interessante porque quando Paulo começa a falar em hebraico, o povo que estava em tumulto silencia. E é a mesma palavra usada, né, para que as mulheres fiquem em silêncio na assembleia. Porque os anciãos estão falando, os presbíteros estão falando, né? É a mesma palavra usada para, na verdade, usa-se uma outra palavra para falar que o profeta que está pregando deve silenciar para que o outro que recebeu uma revelação do Senhor possa falar. Que aquele que falava em línguas, não havendo tradução, né, tradutor na assembleia, ele deve ficar em silêncio. Não tem nada de racismo, não tem nada de machismo ou feminismo, né? O povo se coloca no espírito de mansidão, de
de paz, um espírito calmo, tranquilo, quando se ouve a palavra de Deus. Devemos reverenciar a palavra de Deus, mantendo-nos em silêncio quando alguém fala. E Paulo, então, tem o silêncio, tem a atenção, e Paulo, então, vai apresentar a sua defesa aqui no capítulo 22. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhe falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio, e continuou. Eu sou judeu, nasci de Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, um grande rabino respeitado naquela época, segundo a exatidão da lei de Moisés, dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois. Está vendo? Paulo não guarda mágoa. Ele está agindo como Cristo. Ele foi espancado, ele foi quase morto. As pessoas estão dizendo, mata-o, mata-o. Mas Paulo, exemplo de Cristo, exemplo de Estevão, não guarda mágoa. O cristão não pode ter mágoa. Se você tem mágoa, você precisa lutar contra ela. Você precisa chamar alguém e revelar essa mágoa. Expor-se à luz, para que essa mágoa seja arrancada do seu coração e você passe a viver e não sobreviver, como muitos estão dizendo, estou sobrevivendo. Não, viva, viva. Jesus disse que aqueles que crescem nele e lhe obedecessem, rios de água viva fluiriam, né? E aí você abre a sua torneira e está saindo gotas, ou não sai nada. Então, Paulo não guardou mágoa, Paulo está tratando com respeito àqueles homens. E ele vai dizer, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Não só os homens sofreram, mas também as mulheres sofreram nas mãos do apóstolo, naquela época de Saulo de Tarso, não apóstolo, mas aquele é como apóstolo. De que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Desses recebi cartas para os irmãos, ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém, os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que indo a caminho já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Se você fere a igreja, você está ferindo Jesus. Se você persegue a igreja, você está perseguindo Jesus. Pois que os grandes impérios que se levantaram contra a igreja de Deus foram destruídos e continuarão sendo destruídos até a volta de Cristo, nosso Senhor. E na volta de Cristo serão punidos eternamente nas chamas do inferno. Essa é a realidade, né? E eu estou aqui para te expor a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Eu espero que esteja te ajudando a entender, né? Diante das aflições, nós damos graças. Diante das perdas, nós louvamos ao Senhor. Diante dos insultos, dos abusos físicos sofridos em nome do Senhor, nós perdoamos aqueles que assim procedem. Não guardamos mágoa, mas o Senhor retribuirá a cada um segundo as suas obras. Ora, os que estavam comigo, Paulo está dando testemunho, né, do que ia acontecer, não viram a luz, sem contudo viram a luz, contudo, sem perceberem o sentido da voz que falava comigo. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Jesus poderia ter dito a Paulo que ele deveria fazer, mas ele não disse, ele confiou, foi à igreja levar o evangelho até os confins da terra. E então ele manda Paulo entrar em Damasco, e lá Paulo ouviria palavras mediante as quais ele seria salvo. Paulo não estava salvo, estava perdido. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz,
guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, Saulo, recebe novamente a vista. Então, Ananias, judeu convertido a Cristo, vivia de acordo com a lei, porque ele era judeu, né? Mas agora, pela fé em Cristo, ele chama Paulo de irmão e restaura a visão de Paulo, né? Curando. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu para conheceres a tua vontade, veres o justo e ouvirdes uma voz da sua própria boca. Então Deus tinha escolhido para que Paulo conhecesse a vontade de Deus, para que Paulo visse o justo e ouvisse uma palavra da sua boca. Porque terás de ser sua testemunha, seu mártir diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Você vai dar testemunho. E agora, por que te demora? Então Paulo recupera a visão. Paulo ouve da boca de Ananias que Deus tinha o escolhido para conhecer a vontade de Deus, para ver o Senhor e para ouvir uma palavra do Senhor, mas Paulo ainda estava nos seus pecados. Paulo ainda não tinha sido perdoado. Paulo ainda não tinha sido salvo. Ele viu Jesus, ele ouviu a voz, Deus o comissionou para conhecer sua vontade, mas ele não tinha sido lavado dos seus pecados. Então, Ananias disse a Paulo: por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Nós lavamos os nossos pecados quando? Levantamos a mão na igreja? Não. Quando? Fazemos a oração do pecador, ensinado no mundo evangélico? Não. Quando? Quando nós descemos as águas do batismo, nós lavamos no sangue do Cordeiro os nossos pecados, invocando o nome do Senhor. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, está vendo que o próprio Deus falou com Paulo: saia da cidade. Mas Paulo amava os seus irmãos judeus. E Paulo queria que seus irmãos judeus fossem salvos. Na carta aos Romanos, Paulo disse: se ele fosse amaldiçoado e ficasse separado de Cristo, salvasse seus irmãos judeus, ele ficaria. Como Moisés disse: Senhor, se o Senhor vai riscar do livro esses judeus, risca o meu nome também. Líderes que intercedem à custa da sua própria redenção a favor do povo. Temos sido os líderes assim, né? Olha que o Senhor já tinha advertido Paulo quando ele estava lá no templo: sai da cidade, Paulo. Eles não vão aceitar. Deus que sabe todas as coisas. O Espírito Santo já tinha o advertido pelos irmãos de Tiro. Os irmãos, quando chega lá na cidade de Filipos, também advertiram. Ágabo, lá em Cesareia, na cidade de Cesareia, os irmãos ali rogaram a Paulo a não ir em Jerusalém. Paulo insistiu, né? Ou seja, o Espírito Santo advertiu, mas Paulo não quis, porque não que estava em oposição ao Espírito, ele queria salvar seus irmãos, né?
E às vezes nós temos que fazer coisas para salvar nossos irmãos, até mesmo quando o Espírito Santo fala para a gente não fazer. E ele não está falando aqui de pecado, ele está falando de não ir num certo lugar, né? Mas Paulo foi, quando ele estava falando aos presbíteros lá em Mileto, né? Também ele é advertido, né? Os irmãos tentam persuadi-lo, ou seja, Paulo agora fala, o próprio Senhor me apresentou lá em Jerusalém, e Paulo disse ao Senhor, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisto, até guardei as verdes que o matavam. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios, né? Ouviram-no até esta palavra. Então gritaram dizendo, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando ele gritando, arrojando de si as suas capas, atiraram poeira para os ares. Ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que sob açoite fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando estava amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente, ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse, que está para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Paulo lançou mão, né, do fato de ser romano para não ser açoitado. Vindo o comandante, perguntou a Paulo, diz-me, és tu romano? Ele disse, sou. Respondeu-lhe o comandante, a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo, pois eu tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu receoso quando soube que Paulo era romano. A lei romana protegia os seus cidadãos, né? E não podia ninguém ser julgado ou condenado à morte sem fórum, sem procônsules, sem um processo legal e formal. Então, Paulo usa de sabedoria e se coloca como cidadão romano para se proteger. E Paulo, porque mandaram amarrar, o próprio comandante sentiu receoso, né? Porque tinha mandado amarrar Paulo. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o, né? Não podia mantê-lo preso, e ordenou que se reunisse os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandou trazer Paulo, apresentando perante eles. Então, Paulo fez sua defesa ali na escada da fortaleza, parece da fortaleza de Antônio. Os judeus fazem um grande silêncio, ouve Paulo dá seu testemunho, até um certo ponto os judeus o ouvem, depois rejeita o que Paulo estava falando. Quando Paulo ia ser açoitado, ele revela ser cidadão romano, ele não é. No dia seguinte, ele é apresentado ao Sinédrio. Então, Paulo agora, diante do Sinédrio judaico, vai apresentar sua defesa. E aí nós vamos ver na próxima lição. Que Deus te abençoe.